Olá, seja bem-vindo ao Nossa Resenha. Hoje, tapete vermelho estendido por um dos grandes meio-campistas da história do futebol brasileiro. Zenon, um craque ídolo no Avaí, no Corinthians, campeão brasileiro no Guarani, o único título brasileiro do interior, de um time do interior, Guarani, em 1978. Zenon jogou também no Galo, no Ercílio Luz, na Portuguesa, e hoje está com a gente por aqui. É, ou foi, mas ainda é um grande comentarista. Estou ao lado também do grande comentarista Fernando Graziani, a quem endereço a primeira pergunta e o primeiro boa tarde. Boas-vindas aí para o Zenon, o nosso craque. Fala aí, Grazi. Oi, Marcelo, tudo bem? Grande abraço para você, para todo mundo que está nos assistindo aqui nesse nossa resenha. Um grande prazer falar com o Zenon, desejar boas-vindas para ele, que a gente bata um papo aqui bem tranquilo. Ele tem muito a ensinar, eu tenho certeza disso. Zenon, queria te fazer a primeira pergunta. Queria começar lá atrás. A gente até conversava fora do ar, eu também estava lendo sobre você. E o Ercílio Luz foi a sua primeira camisa. E eu li, eu não sei se você pode confirmar, que você não tinha um desejo grande de ser um jogador de futebol profissional. Aí eu queria entender como é que isso acabou acontecendo, já que você é um jogador espetacular, foi um jogador espetacular, mas não tinha, como outros, assim, uma vontade enorme de ser jogador profissional. Era o tempo, era outra perspectiva, era questão familiar, era coisa sua mesmo, e como é que isso acabou acontecendo? Olá, Fernando. Olá, Marcelo. É um prazer muito grande participar aí do nossa resenha. O meu início foi mais ou menos desse tipo aí. Eu não pensava em ser atleta profissional de futebol, jogava minha bolinha na rua, enfim, passava a Kombi, passava o caminhão, você subia e ia jogar, né, nos arredores lá de Tubarão, onde nasci, né? Então, estudava na época e trabalhava porque precisava ajudar nas finanças da família, 9 irmãos, né, uma família de classe baixa, e que todos necessitavam trabalhar, né? Então, o futebol não passava pela minha cabeça de ser profissional de futebol. Só que teve um dia que eu estava assistindo o treino do time profissional da minha cidade, o Ercílio Luz, lá daquela camisa lá, que está do lado da do Vasco. E aí eu estava catando bola lá para os caras estavam fazendo um bate-bola, e eu catando bola e devolvendo a bola lá para os caras. Aí chegou na hora do 11 contra 11, né? O coletivo pronto para o jogo de domingo. E naquele tempo, os atletas, eles trabalhavam, parte deles, não todos, mas parte deles trabalhavam e eram liberados pelas empresas para eles realizarem o treinamento às 16 horas. E nesse dia faltou um atleta para completar os 22. Aí eles me viram lá atrás do gol, magrelinho, 50 quilos, perninha fina. Eles falaram, ó moleque, ô magrelo, vai lá, pega uma chuteira lá no vestiário e vem aqui completar o time. Me tornei atleta profissional de futebol. Esse foi o meu início. Um treino. Me tornei atleta profissional de futebol. Aquele lá de cima deve ter jogado um raio na minha cabeça e falou, você vai ser atleta profissional de futebol. Quando ele fez isso comigo e me colocou no meio do profissionalismo, eu não fiquei só ajoelhado agradecendo a ele. Eu acho que eu fui um dos caras que mais treinou fundamentos naquela minha época, em 20 anos de profissional. Ninguém mais treinou mais que eu. Perfeito. Chamava muita E atenção, só para completar, por favor. não, só para completar, e aí eu queria, ainda nessa curiosidade jornalística, quando você voltou para casa, como é que foi essa comunicação? Olha, eu joguei, me destaquei, treinei e agora eu quero ser jogador profissional. Como é que foi isso entendido
na sua casa dentro dessa realidade que você contou pra gente? Então, cheguei, procurei meu pai, né? Falei, pai, o pessoal do Ercílio Luz me convidou para fazer parte do time do Ercílio Luz. E eles vão me dar um troquinho lá, vão me dar um troquinho, que vai ajudar muito aqui a nossa finança, nossa receita. Aí ele olhou e falou, você que sabe, você decide a sua vida. E eu tinha 17 anos apenas, entendeu? Um moleque completamente introvertido, quieto, né? Aí eu falei, eu preciso da sua permissão, porque você vai ter que ir lá assinar o meu contrato, né? Ele falou, não, se eles vão te dar esse troquinho, será muito bem-vindo. E aí meu pai, no outro, passando um dia, 2 dias, foi lá e assinou o meu primeiro contrato, eu ganhando R$ 50 por mês. Você vê, né, uma outra realidade, né? Um outro Brasil também, né? Esse tipo de consciência, né? Que é visto especialmente no interior. Muito interessante. Bom, você sempre foi meia? Você chega lá, pô, você estava chutando bola para dentro do gol, você estava quase de gandula. E aí, como é que você chega no campo? Como é que Isso. você acha uma posição? Como é quem que te colocou como meia ponta de lança? Quem percebeu que você sabia fazer gol? Como é que foi essa história dentro do campo? Bom, eu quando jogava com os garotos da cidade ali, né, os timinhos, né, que se formavam, enfim, eu cheguei até a brincar um pouco também num time amador lá, mas foram 2, 3 partidas, né, nada mais que isso. E nesse dia, no Ercílio Luz, quem faltou foi o ponta direita. O ponta direita faltou. Aí me colocaram para jogar na ponta, né? Eu treinei na ponta direita. E aí fiquei ali na ponta direita. Só que eu não era o titular do time. Teve um dia que um meio-campo ele acabou se lesionando e aí o pessoal me colocou para jogar no setor de meio-campo. Joguei durante 20 anos. Peguei a camisa 10, Sensacional. peguei a camisa 10 e não larguei mais. É sensacional essa história, realmente é impactante. Eram outros tempos. E aí, do Ercílio para o Avaí. Aí eu imagino que os olheiros do Avaí já começaram a te ver. Que você foi depois bicampeão, né? Avaí 73, 75, para depois vir para o Guarani. Mas antes da gente falar do Guarani especificamente, dessa sua grande história, começa uma grande história no Avaí, né? Foi rápido, você se destacou logo no Ercílio Luz, Campeonato Catarinense, e imediatamente o Avaí já. Sim. E aí teve compra de passe, mudança para Florianópolis, e como é que ficou isso? Na realidade, né, eu iniciei no Ercílio Luz no segundo semestre de 1971. Final de ano, eu já estava na seleção catarinense. Olha bem, como foi rápida a minha ascensão dentro do mundo do futebol. No final do ano, eu estava na seleção catarinense, entregando faixa para o Figueirense, que acabara de ser campeão. Entendeu? E aí veio 72, eu fiz um campeonato fantástico pelo Ercílio Luz e começou a despertar interesse em vários clubes do futebol catarinense, clubes de porte grande, eu te diria, que nem era o Juventus do Rio do Sul, o América de Joinville, o Figueirense e o Avaí. Eu saí de Tubarão com o presidente do Ercílio Luz para assinar contrato com o Figueirense, onde o presidente era Major Ortiga. Fui lá no escritório do Figueirense e aí ele olhou para mim e falou, peraí, vocês querem contratar esse magrelo aí? Não, não dá. E ele era major, militar, ele não acreditou em mim. Aí eu saí do escritório do Figueirense, me levaram para o escritório do Avaí, com o José Matusalém Comelli. E ele, na hora, falou, não, ele fez gol contra o meu time, vamos contratar ele sim.
e aí houve esse acerto com o Avaí, que não era campeão há 30 anos no futebol catarinense. Eu cheguei lá, arrumei a casa, arrumei o setor de meio campo e fomos campeões em 1973. Em 1974, o Avaí disputa o primeiro campeonato brasileiro da sua história, 1974. E eu fui o primeiro atleta a fazer o primeiro gol pelo Avaí no primeiro campeonato que ele disputou. Mas tem um jogo muito interessante em 74, que nós disputávamos a Copa Atlântico Sul. Então, eram clubes da Argentina, do Uruguai, Paraguai, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, que disputavam essa Copa Atlântico Sul. E teve esse jogo, não foi nem no estádio do Avaí, foi no estádio Hercílio Luz do Marcílio Dias, que o estádio lá se chama Hercílio Luz. E foi no estádio do Hercílio Luz, em Itajaí, contra Nacional de Montevidéu. Aquele papatudo que papava Libertadores direto, né? O time do Manga. Manga era o goleiro. E nesse dia, eu só não fiz chover. Mas fui o melhor jogador em campo, fiz o segundo gol do Avaí, ganhamos o Nacional de Montevidéu por 2-1, e na arquibancada estava Chico Anísio assistindo esse jogo. Final do jogo, ele ligou para os caras do Palmeiras, que tinham um magrelinho lá no Avaí, que sabia jogar muita bola. Eles não acreditaram, o Palmeiras não acreditou. Eles acharam que era escolinha do professor Raimundo. Então, não acreditaram no Chico Anísio, né? E aí eu permaneci no Avaí, disputei mais o campeonato de 75, fui campeão novamente, me destacando. No Avaí eu fiz 2 artilheiros, para vocês terem ideia. Fiz 2 artilheiros. Toninho, que depois veio para o Palmeiras, e Jute, que veio para o Guarani. E eu permaneci no Avaí, ninguém me contratou lá. Aí só em 76 é que o Guarani se interessou, foi lá, bancou lá os 300 conto que os caras queriam, e eu vim para o Guarani em 1976. É interessante, né, você falar isso, né, porque o Chico Anísio ele faz um concurso para locutor da Rádio Guanabara, que é a atual Rádio Bandeirantes aqui no Rio de Janeiro. Nesse concurso participaram, no mesmo concurso, Chico Anísio, Fernanda Montenegro e Silvio Santos. Fernanda Montenegro foi a melhor atriz, Silvio Santos foi o melhor locutor, o segundo locutor foi o Chico Anísio, e o segundo radioator foi o Chico Anísio. Ele passou, imagina, numa fila, estavam Silvio Santos, Fernanda Montenegro e Chico Anísio tentando uma chance. E logo depois, ele contava muito essa história aqui, que ele virou comentarista esportivo com 17 anos. Ou seja, ele era um cara comentarista esportivo de carteira na CLT. Ele tinha essa profissão, além de locutor, radioator, ele era comentarista esportivo. Então não era uma referência de um cara que não conhecia futebol, não. O Chico Anísio comentou jogos do Heleno de Freitas no Vasco, quando o Vasco aplicou 3 goleadas de 13, de 11, de 8-0, antes dele ficar maluco e tal. Enfim, então essa recomendação já é uma recomendação que eu imagino que você já começava a projetar, né? Se destacando, seleção catarinense, Chico Anísio ligando para o Palmeiras. Como é que era isso, voltando à sua família, né? Ali já não era mais o cara que podia ajudar em casa, já era uma profissão, já era algo de destaque, já era, eu imagino, um motivo de orgulho para você, para sua família e para a cidade também, né? Como é que foi isso? Eu imagino que sim, para a cidade, porque afinal a cidade de Tubarão eu ajudei a divulgar. Não foi só aquela enchente que teve lá, né, em 1974, que destruiu a cidade praticamente, né, que ficou conhecida não só no Brasil, mas mundialmente, né, pela tragédia que foi, né, 1974. E depois eu apareci para o futebol e ajudei também
a divulgar a cidade, né? Em todos os sentidos. E a minha família, lógico, se sentia muito orgulhosa, né? De eu estar vencendo dentro do mundo do futebol, naquele tempo que o futebol era muito difícil de você se destacar, porque existiam vários craques, todo time tinha um camisa 10 espetacular, todo time tinha, e eu consegui, né, me destacar, principalmente no Guarani de Campinas, né? Vamos supor, o Hercílio Luz foi o meu berço, o Hercílio Luz. Me criei no Avaí e fui colocado para o mundo no Guarani de Campinas. No Guarani de Campinas. Não, exatamente. A tua história no Guarani é absurdamente maravilhosa. E aí, eu até vou cometer aqui um atropelamento, porque eu quero fazer uma pergunta do presente, aí depois, Marcelo, a gente volta para o passado, ainda a gente consegue ter tempo. Mas só para deixar até, para não deixar perder essa oportunidade. Você falou muito em camisa 10. Por que você acha hoje, Zeno, que quando a gente assiste os jogos, e aí eu digo jogos mundiais, hoje a gente tem muita velocidade, muita força física, mas o 10 que para a bola, eu não vejo mais. Se tem é um ou outro. Mas sem a gente falar do mundo, mas do Brasil, por que o Brasil não produz mais esse tipo de jogador? Produz muitos zagueiros excelentes. Hoje os zagueiros estão sendo vendidos por milhões e milhões. Teve o Beraldo, teve o Marquinhos, teve agora o Vitor Reis, que foi para o Manchester City, o Murilo, que saiu do Corinthians para o Nottingham Forest. Ou seja, a gente está produzindo muito zagueiro. Centroavante, pouco. Meio campista 10, armador que para a bola, quase nenhum. Por que isso está acontecendo? Porque a gente está numa crise criativa no meio campo, né? Com certeza. Uma crise séria, né? Porque quando nós aplicávamos o nosso futebol antigo, a gente sempre tinha aquele camisa 10 pensante, que fazia passes de 40, 50 metros, que nem o meu ídolo, Gerson. Gerson é meu ídolo. Gerson e Rivelino, os dois. Eu peguei os dois, coloquei no liquidificador, bati, tomei, me transformei no que fui, né? Porque eu admirava demais esses dois atletas, né? E muita gente até hoje confunde a minha função dentro de campo. Muita gente acha que eu fui um atacante, que eu fui um meio atacante. Não, eu era um segundo cabeça de área. Só que eu era um 6 em 1. Eu defendia, eu armava, eu chegava na frente, fazia gol de falta, fazia gol de pênalti e fazia artilheiros. Fazia artilheiros. Todo time que eu passei, o meu centroavante foi artilheiro. Desde o Hercílio Luz, Avaí, Guarani, Corinthians, Atlético Mineiro, Portuguesa, Grêmio de Maringá. Eu sempre fiz os 9 se transformarem em artilheiros, né? Então, eu exercia 6 funções dentro de campo. Então, por isso que eu confundia muita gente. Até hoje, quando eu entro assim, numa conversa de bate-papo, os caras chamavam: ei, peraí, você era atacante, você não era defensor. Aí eu tenho que falar que eu mais marcava do que era marcado. Aí é que está o X da questão. Eu rebentava com toda a defesa do adversário, porque eu chegava de trás. E alguém de trás tinha que sair para me marcar. E aí abria um buraco. E era onde eu me aproveitava de fazer um passe para deixar o meu companheiro de ataque em condições de finalizar. E vocês, o que achavam que eu era? Vai, agora eu estou fazendo a pergunta para vocês.
Fala aí, Marcelo. A meia ponta de lança. Eu vi jogar muito no Corinthians. E no Corinthians eu vi muito mesmo. Inclusive, o Corinthians jogava muito de manhã. Era uma época que a Bandeirantes transmitiu os jogos. Meia Tinha os ponta de bonequinhos. lança. O meia ponta de lança era Sócrates. Então, O meia ponta de lança do Guarani era Renato. Era Renato, é verdade. Era verdade. É verdade. O Renato era o Então 8, tá. mas ele era o cara que chegava mais. No É porque Corinthians eu tinha a Do impressão. meio para frente. Do isso meio aí. para frente. Sócrates, Renato, Zico, que eu joguei na seleção brasileira com ele. Entendeu? Então, Quando eu era o cara Zenon que pegava a marcava bola, ao lado do primeiro volante. Eu era o cara que marcava. Só que eu não era de dar pancada, de dar carrinho. Eu Essa desarmava. escalação do Guarani desarmava. cantada. É verdade. Essa escalação do Guarani cantada, com o Zé Carlos, Renato e Zenon é errada. Porque, de fato, o Zenon jogava atrás do Renato no Guarani. Isso é verdade. O Renato, depois no São Paulo, não. Porque quando ele chegou no São Paulo, tinha o Everton. E aí o Renato veio para 8, né? Veio para O Everton jogou comigo. O Everton jogou comigo no Atlético Mineiro. No Galo. O Atlético Mineiro era Elzo, eu e Everton. Esse era o meio-campo. baita meio-campo. E tinha mais o Paulo Isidoro ainda. Pra você ter Você ideia. sabe, Zenon, eu tenho uma teoria sobre as pessoas acharem que você era meio-campista, quase atacante. Uma teoria que não é de botequim, mas é uma teoria quase de um tempo que eu também vivi em algum momento. Quem assistia jogo inteiro é porque ia no estádio. Os jogos antigamente eram só melhores momentos. E aí quando você tinha a bola nos melhores momentos, era você sempre dando assistência, fazendo gol, e isso fica no imaginário da molecada ou das pessoas de meia idade, que esse cara jogava, porque se ele tá com a bola o tempo inteiro, ele é atacante, ele tá fazendo gol. E aí eu queria falar para você, queria entender de você a construção do campeão brasileiro de 78. Como é que o Guarani foi campeão de 78, que para mim tinha até hoje eu acho o maior jogador que eu já vi como atacante, o Careca, não tem nada igual, eu nunca vi nenhum jogador com o talento técnico como centroavante do que o Careca, até o Romário, que eu acho espetacular, mas ele não tinha a mesma qualidade, o refino de bola que o Careca tinha. Mas como é que foi aquela construção e como é que era o dia a dia daquele Guarani, campeão brasileiro de 78 histórico? Olha, aquele Guarani, ele foi montado praticamente no final de 1977. Foi quando o Flamarion saiu do Guarani e foi para o Cruzeiro, e o Zé Carlos veio para o Guarani, já com 33, 34 anos de idade, por aí. E dentro desse elenco, nós tínhamos nada mais, nada menos que 10 meninos oriundos das categorias de base, que formavam o elenco, né? Então, o experiente Neneca, o menino Mauro, o Gomes veio do Saad, já tinha o Edson também, que já era cascudo, Miranda, que veio da base, né? Aí tinha Zé Carlos, eu, que era menino também, 22 anos, 23 por aí, e o Renato, que veio da base também. Na frente tinha o capitão, que veio do 15 Piracicaba, na frente o menino Careca, com 17 anos, e na ponta esquerda o Bozó, que já era cascudinho também. E quem fazia mais parte desse elenco? Gersinho, que era da base, Manguinha, que era da base, Tadeu, que era da base, Romário, que era da base. Então, da base, tinha uns 10 garotos no elenco, para você ter ideia. E tinha jogo que eles entravam. Agora, o time principal era esse, né? Neneca, Mauro, Gomes, Edson Miranda, Zé Carlos, Zenon, Renato, era isso aqui, entendeu? Era isso aqui. Capitão, Careca e Bozão. Aí está esse time aí inesquecível, que torcedor do Brasil não esquece.
Qualquer lugar que eu vou deste Brasil, os caras sabem de cor e salteado esse time do Guarani, para você ter ideia, né? Então, foi um time E como é que que foi era montado, como eu já Diga, falei. claro. Não, Pode falar. não, fica à vontade. Eu ia perguntar como é que era o. Mas pode completar. Eu ia perguntar como é que era a convivência, se vocês eram aquele grupo muito amigo, ou era um grupo que não tinha muita amizade, mas tinha muito profissionalismo, ou se vocês eram muito unidos, se isso ajudou também a conquista do título. Na realidade, era um time alegre, era um time que gostava de estar junto, para você ter ideia. A gente parecia que jogava futebol, parecia que estava brincando, parecia que estava se divertindo, entendeu? Sem pensar em título, sem pensar em título. O campeonato 78, nós entramos para participar e não para competir. Dá para distinguir muito bem o que eu falei, né? Entrou para participar e não para competir. E quando o campeonato se iniciou, com quase 80 times disputando o campeonato brasileiro daquele ano, olha, vou falar para vocês, se fizesse assim uma relação dos melhores, a gente estaria, eu acho que, 60º lugar naquela escala de 80 times. Entendeu? Então, aquele campeonato foi dividido em 8 grupos ou 10 grupos, se eu não me engano, né? E a gente foi passando de fase, passando raspando, mas raspando mesmo, quase não passando para outra fase. Na primeira Né? fase, o Guarani E foi ali o último a classificar. Foi o quinto do grupo. Eram 6 classificados e o Guarani se classificou em quinto, no grupo que tinha Vasco e Botafogo. Então, justamente. Então a gente foi passando pelos grandes clubes, a gente foi eliminando os grandes clubes e foi passando assim, dessa forma, né? E aí chega num jogo que é o divisor de águas, a partida contra o Internacional lá em Porto Alegre. Não. Um O dos maiores Internacional gols de da Falcão, história do futebol Caçapava, Batista. Um dos maiores gols da história do Campeonato Brasileiro. Esse gol que você fez lá é um dos maiores gols de todos os tempos do Campeonato Brasileiro. Foi eleito, inclusive, é um dos 5 mais bonitos da história. Um gol histórico. Se não for o primeiro, né? Mas fala desse jogo aí. Esse jogo é histórico. Difícil achar um outro gol igual àquele. Difícil, né? Então, a gente chegou em Porto Alegre, os caras satirizaram o nosso time, a imprensa, de uma forma geral, dizendo que um time do interior ia tomar um balaio, porque lá no Sul se usa esse termo, né? Balaio é você tomar uma goleada. Então, eles falavam, a imprensa toda, um time do interior, com um ataque de circo, Capitão Careca e Bozó. Como é que vai fazer frente ao Internacional de Marinho Pérez, Falcão, Caçapava, Batista, Jair, Valdomiro e companhia, né? Como é que um time desse ia fazer frente para o Internacional? E nós demos uma aula de futebol. Vencemos por 3-0, placar injusto, porque o placar justo seria de 8-10-0 para nós. Seria de 8-10-0 para nós. Nós demos uma aula de futebol. Aqueles meninos, entendeu? E eu fiz esse gol que você acabou citando, um dos mais belos gols de todas essas edições de campeonatos brasileiros. Só para lembrar também, e aí a gente convida o nosso espectador também a pesquisar, né? Depois é sempre interessante. Esse jogo contra o Inter foi antes da fase final. Aí os dois se classificam. E aí vai para a fase final. Aí o Inter fica de um lado, o Guarani de outro, mas o Inter é eliminado. E aí depois o Guarani elimina o Sport, o Vasco, e ganha do Palmeiras na final. Né? Então, só para deixar claro que era um campeonato com 74 times, era uma loucura, realmente. Uma loucura. Hoje é impensável isso. Né? Dessa fase, né? Mas aí nessa fase, o Guarani já foi primeiro. Já ficou na frente do Inter. Sim. Já.
Para vocês terem ideia, até hoje, ninguém quebrou o nosso recorde de vitórias consecutivas. Nós tivemos 12 vitórias consecutivas. E olha que não eram esses times de hoje, não. Os times eram fortes pra caramba. Entendeu? Então, Sem dúvida. Agora, passamos não foi nesse jogo contra por o Inter, todos. foi nesse jogo contra o Inter que vocês começaram a acreditar no título? Foi nesse jogo que a conversa começou a mudar de tom ali? Com certeza, com certeza. Depois desse jogo, nós conversamos, nós nos reunimos e falamos, gente, nós passamos pelo candidato à conquista do título. Então ninguém mais vai ganhar da gente. Ninguém mais vai ganhar da gente. É só a gente repetir essa atuação que tivemos diante do Internacional que ninguém vai passar pela gente. E dito e feito. E vieram os times e nós atropelávamos. Era 4, era 3, era um negócio muito louco. E a gente se divertindo. E a gente se divertindo, jogando, para você ter ideia. Porque era um time que tinha uma harmonia muito grande. Toda segunda-feira a gente se reunia para fazer um churrasquinho, ali na casa do Zé Carlos, que a casa dele era próxima do estádio Brinco de Ouro, né? Então, toda segunda-feira a gente se reunia ali. E ali a gente batia o papo e dava risada pra caramba da atuação que a gente tinha tido, né, no dia anterior, para você ter ideia. Então, era uma harmonia muito grande. E esse é um dos pontos principais que o time deve ter para conseguir objetivos. Essa harmonia entre os atletas, esse gostar um do outro. Quando vê o outro, o coração acelerava. Ô, cara, tá tudo bem, tudo beleza, tudo tranquilo. Essa é a receita do futebol. Essa sequência final é absurda, né? Porque são 2 pancadas no Sport, com uma goleada, 2 pancadas impiedosas no Vasco, né? Eu tenho um grande amigo nosso, como é Gilmar Ferreira, né? Que é um grande comentarista esportivo e tal, que estava no Maracanã nesse dia e conta muito a história desse jogo aí. Zenon bate uma falta que, até agora, a falta consegue ser mais bonita que as faltas do Zico nesse dia, né? No Maracanã. E depois não. Igual do Zico é difícil, cara. O Zico é o mestre, o Zico é o mestre. Eu estou atrás dele. Mas, ó, aquela camisa que está ali, do Vasco, foi daquele dia, do Roberto Dinamite. Roberto Dinamite. Camisa linda. Então, eu queria falar sobre as faltas, né? A gente tem um grande problema hoje sobre o embate entre treinadores e fisiologia, né? E os treinadores estão perdendo. A fisiologia está cerceando muito o treinamento. E não existe gol de falta sem treinamento, né? Não existe. O Zico fala isso pra gente. Se o Zico fala, né? Se o Nelinho fala, pô, é verdade. O Roberto, grande cobrador também. E eu estava vendo uma entrevista recentemente do Antônio Melo, que foi um grande preparador físico, foi preparador físico do Real Madrid. Foi meu preparador físico na seleção brasileira. Seu preparador na seleção brasileira, um gênio, né? Um gênio. Recentemente a gente estava vendo uma entrevista dele, conversei com ele já sobre isso, ele falando que é um absurdo, ele acha um absurdo. O ex-presidente do Vasco, grande ortopedista, doutor Campelo também, que é um dos maiores ortopedistas do Rio de Janeiro, e o doutor Zé Luiz Huck, que voltou ao Flamengo agora, acham também um absurdo que a fisiologia interfira no treinamento, porque o Antônio Melo chama de tática individual. Ele fala assim, o Leandro é um grande lateral, talvez para muitos o maior lateral da história, o Cafu é um lateral vitorioso, um dos mais vitoriosos da história. Eles são 2 grandes laterais que têm jogos completamente diferentes, porque eles têm táticas individuais diferentes. E ele atribui a cobrança de falta, algo que pode decidir um jogo, uma tática individual do jogador. Um jogador que sabe bater uma falta, ele não pode ser cerceado no seu treinamento. É como se um kicker do futebol americano não pudesse chutar a bola, treinar, chutar a bola, que pode decidir o jogo naquele ponto. O que você pensa disso? E se você acha que é isso mesmo, ou o talento individual, ou a falta de fundamento na base, que fizeram com que a gente tenha essa vergonha que é um futebol brasileiro sem cobrador de falta hoje? Eu acho um absurdo, grande demais.
Você vê que em 380 jogos que tem dentro de um campeonato brasileiro, são 380 jogos. Caramba! É coisa pra caramba, né? São 10 rodadas, ou melhor, são 10 jogos que acontecem a cada rodada. E às vezes você não vê um gol de falta. Às vezes você não vê um gol de falta. É um absurdo isso. Eu já dei algumas palestras aqui para fisiologistas, né? Todos ficaram quietinhos quando eu falei. Falei, gente, vocês estão tirando uma arma que é mortal, uma arma que pode definir a partida em fração de segundo. Entendeu? Então, querem um conselho de um cara que esteve lá dentro e que estudou também, porque eu sou formado em educação física e sou formado em outros cursos. Falei, vocês querem uma informação correta sobre isso? Vocês acham que o treinamento está sendo muito duro para os atletas? Tire o atleta 20 minutos antes de acabar o treino normal, coloque ele lá para cobrar falta. Se vocês acham que cobranças de falta ela vai desgastar muito os adutores, o quadríceps, enfim, tira o cara meia hora antes do treino normal e coloca ele lá no campo para ele ficar realizando o treinamento de falta. Agora, não são todos que sabem bater falta. Não são todos que sabem bater na bola. Eu, quando batia na bola, a bola não fazia barulho. Era o som do coração. Era tum. Não é pá. É tum. Entendeu? Até o adversário que está do seu lado nem sabe o que aconteceu, para onde a bola foi, né? Porque ele não escutou o barulho da bola, para você ter ideia. Então, foi isso que eu passei para os fisiologistas, né? Essa preocupação deles de desgastar muito os adutores, o quadríceps, enfim. Falei, é simples de resolver essa questão, porque nós estamos perdendo aí o atleta que pode decidir o jogo em uma batida de falta. Zenon, uma seleção que me impressionou muito, eu vejo seleções desde o Tele. Eu lembro do Coutinho, mas eu não lembro muito dos jogos da seleção do Coutinho. Eu lembro da estreia do Tele contra a União Soviética para frente. A seleção que eu mais curti, não é a melhor, mas a que eu mais curti foi a do Carlos Alberto Silva, porque não existe o título de 94 sem o Carlos Alberto Silva em 87 ter passado e revelado na seleção o Romário, o Raí, o Jorginho e tantos outros jogadores, né? Depois ele brigou e foi embora. E o Carlos Alberto Silva é, entre outras coisas, o técnico do Guarani. Qual foi a importância do Carlos Alberto Silva? Como é que ele se enxergava ele como treinador e como professor também? Porque, na verdade, ele era um professor mesmo, que os caras melhoravam o jogo com ele tecnicamente, né? Bom, o Carlos Alberto era um técnico desconhecido na época, né? Ninguém conhecia, nem nós atletas conhecíamos Carlos Alberto Silva, e nem a própria imprensa de Campinas conhecia Carlos Alberto Silva, quando ele chegou da Caldense, né? E aí ele colocou em prática a sua filosofia de jogo, sua filosofia de trabalho, juntamente com um dos melhores preparadores físicos que existia na época, que era Hélio Mafia, estudioso, fantástico, sabia de tudo, de tudo. E o Carlos Alberto Silva, com suas táticas e técnicas e metodologia de futebol diferente, fez com que o Guarani se transformasse naquilo que fez, entendeu? Dando liberdade para o atleta jogar, mas com responsabilidade. Jogar com responsabilidade. Então, tinha hora que eu estava do lado esquerdo, hora eu estava do lado direito, hora eu estava na frente, hora eu estava atrás. Então, ele dava essa liberdade para a gente, entendeu? Mas ele teve um auxiliar muito competente dentro de campo, que foi o Zé Carlos. O Zé Carlos era o auxiliar dele dentro de campo. Ele que nos orientava,
ele que nos posicionava, ele que fala, vai, volta, pega ali, pega aqui. Isso é importante demais, você ter dentro de campo um cara com essas qualidades. Zenon, claro que a gente tem programa, nem 5 horas de programa, então vou ter que acelerar um pouquinho. Até queria saber um pouquinho sobre a sua passagem na Arábia, mas vamos pular para o Corinthians. Primeiro eu quero só confirmar uma história. O Vicente Matheus foi de avião para a Arábia te pegar? Teve isso? O Matheus, na realidade, ele deu um balão no Internacional, né? Porque era o Internacional conta essa história aí. que iria me contratar. O Internacional que iria me contratar. É o que chegou para mim lá em Jeddah, né? Onde eu estava no Arli. E teve um dia lá de treino que eu cheguei na minha casa e vi um velhinho sentado no meu sofá. Eu falei, ué, gente, eu conheço esse velhinho aí. Eu conheço esse velhinho. Vicente Matheus, sentado no sofá, conversando com a minha esposa e já dando uma dura em mim, já dando uma dura. Arruma as malas que amanhã nós já estamos indo embora. Nem discutimos o contrato, nada, viemos embora no outro dia. Foi assim que eu vim para o Corinthians. E foi a mesma coisa que ele fez com o Sócrates, porque o Sócrates já estava quase acertado. Ele foi até... Pegou no Corinthians. E aí, para o Corinthians, eu queria que você falasse daquele time, se você quiser fazer uma comparação, 78 Guarani, 82, 83 Corinthians, bicampeão paulista, naquele momento o título paulista valia muito, né? O estadual representava muito, por isso que eu tenho um pouco de chateação quando eu vejo pessoas hoje menosprezando o estadual. Isso não é uma conversa para agora, mas o estadual teve muita importância no futebol brasileiro. Mas como é que foi aquele Corinthians? Queria que você falasse da construção daquele time bicampeão e do ambiente também da democracia corintiana. Queria que você desse uma foco geral aí, como é que foi a sua passagem pelo Corinthians, que durou bastante, né? Depois só que você foi para o Atlético Mineiro. Sim. O Corinthians foi ousado, né? Eu te diria. Foi um clube ousado, que fez um projeto onde muitos questionavam, mas foi um projeto vitorioso, o projeto da democracia corintiana, né? Aí está o time de 82, que foi campeão, primeiro título do Corinthians, né, em 82, com esse projeto democracia, que visava muito, não só o fator campo, como também o fator extracampo. Na realidade, nós arrumamos uma briga, uma luta contra a ditadura, que era o regime atual. E nós colocamos em prática que nós gostaríamos que o país se transformasse numa democracia, né? E foi dessa forma que o time se uniu em prol disso, dessa troca de regime, né? Onde muitos questionavam, mas nós ficamos firmes dentro deste propósito. E não era fácil não, hein? Não era fácil não. Você colocar a tua cara no momento em que o país tinha uma ditadura muito rígida. Alguns bilhetinhos chegavam para a gente não falar tanto, né? Mas como nós estávamos vencendo e nós sentíamos que o povo estava vindo com a gente, que os atores, atrizes, cantores, cantoras, de uma forma geral, pessoas de todos os segmentos, estavam imbuídos com a gente nesse projeto de ser um projeto vitorioso. E nós conquistamos. Não foi da forma que gostaríamos, porque nós queríamos que em 84 a emenda Dante de Oliveira ela fosse aprovada, mas ela não foi aprovada. Ela foi aprovada 2, 3 anos depois. Mas nós
contribuímos muito para que isso acontecesse. Que história maneira, né? A gente viu recentemente entrevistas concedidas pelo Casão e pelo Leão que tentavam colocá-los como antagonistas e, na verdade, não são, né? Eles até explicaram isso, Não são se amigos, bicavam muito, não se mas havia bicavam. divergências, né? Como é que era isso? Era o Leão sozinho contra todo mundo? Porque na sua última resposta, eu já percebi que você fechava com a democracia, não preciso mais te perguntar isso, né? Você foi muito elogioso em Sim. relação ao movimento. Como é que era essa relação aí de um jogador mais experiente do grupo, né? Porque o Leão, jogador de tantas Copas do Mundo, quando chega no Corinthians, ainda iria mais uma, né? Iria a Copa de 86 ainda como reserva, mas de tantas Copas do Mundo, o Leão resistindo a esse processo, como é que era isso aí? Na realidade, ele não participava, né? Ele não participava muito do nosso projeto. Ele preferia ficar alheio a isso, né? E a gente respeitava. A gente respeitava, porque a democracia já diz, né? Quem quer, quer, quem não quer, sai fora. A democracia, ela era realizada quando tinha algum questionamento em votos. Então, se o voto fosse positivo maior, era aquilo que ficaria. Se fosse menor, era aquilo que ficaria. Então, era assim a democracia. Qualquer questão que surgisse era colocado em votação, se passasse ou não, né? E o Leão, ele sempre foi alheio a isso, né? Nunca participou desse tipo de reunião, mas nós o respeitávamos, porque dentro de campo ele era um baita profissional. Era um baita profissional e que nos ajudou muito no bicampeonato. Nos ajudou demais. Pegou muito naquele campeonato paulista. Então a gente respeitava ele, respeitava, né, o seu comportamento, a sua atitude. Eu não gosto nem de falar o seu egocentrismo, que ele sempre assim demonstrava, mas era um cara que estava junto com a gente. Não na democracia, mas na hora do jogo. Zenon, eu quero muito que você fale sobre a volta do Neymar, mas eu quero entender hoje, nesse futebol super inflacionado, vamos projetar o Zenon hoje com 23 anos. Quanto ele valeria? Qual seria o valor dos direitos econômicos do Zenon? Quantos milhões de euros valeria o Zenon? Eu chutaria aí de 100 milhões de euros para cima, porque olha, está muito inflacionado o futebol. E eu fico imaginando quanto é que valeria hoje o passe do Zenon. E claro, queria que você falasse da volta do Neymar também para o futebol brasileiro. Estaria perto desse número que você falou aí, 100 milhões de euros. Meu salário seria, na Europa, né, nesses lugares aí, de 30 a 40 milhões por mês. Né? Seria isso. Aqui no Brasil ficaria em torno de 2 milhões, por aí. Porque jogador com a minha qualidade e característica não existe hoje. Não existe. Eu não vejo nenhum time com um atleta que tenha a minha característica de buscar uma bola lá do goleiro, armar a jogada e chegar para definir. Eu sempre fui o terceiro artilheiro do time, para você ter ideia. Sempre fui o terceiro artilheiro do time, mesmo jogando como segundo cabeça de área. Então é muito difícil de você encontrar isso hoje. E sobre essa questão financeira, eu não vou discutir, porque eu acho que existe muitos patrocinadores e patrocinadores fortes, que nem essa SAF que tem por aí, que tem muito dinheiro. Então o atleta tem que ganhar muito dinheiro, sim, tem que ganhar. Se ele, dentro de campo, ele rende tudo aquilo que é esperado, ele tem que ser bem remunerado. Em relação ao Neymar, a volta dele, qual a sua expectativa? Depois de 10 anos, eu nunca vi
um país tão mobilizado em receber de braços abertos Neymar, que para mim, gênio do futebol. Não vai existir tão cedo outro Neymar. Coloquem isso na cabeça. Tão cedo não aparece um outro Neymar. Adorei, sou fã dele e acho que ele vai dar uma nova cara para a nossa seleção brasileira, ele estando bem clinicamente, é só o que eu quero dele, ele estando bem clinicamente, porque fisicamente e tecnicamente não existe outro igual. Não existe outro igual. Tecnicamente, principalmente. O que ele fez na Vila Belmiro? Mudou completamente o ambiente da Vila Belmiro. O Santos era um time que estava apagado, perdendo para todo mundo, entendeu? Foi só ele chegar no estádio do Santos, o Santos já ganhou do São Paulo. São Paulo que vinha de um grande resultado, para você ver o quanto o grupo já se transformou. O grupo hoje do Santos é um grupo confiante, é um grupo alegre. Por quê? Porque tem Neymar por trás. Você, quando tem um jogador com esse porte, com esse patamar, dentro de campo, jogando a seu lado, você se sente seguro. Você se sente seguro. Você se sente dono do pedaço também. Entendeu? Agora, ele vai dar um brilho todo especial a todos os campeonatos que disputar. O Santos vai ser outro Santos daqui para frente. Eu que não colocava o Santos como um dos possíveis candidatos à conquista do título, hoje eu já coloco, com a chegada do Neymar, acho que o Santos pode sim brigar com o Corinthians, com o Palmeiras e com o São Paulo em busca do título. Para você ter ideia, o peso que eu dou para esse atleta que é fantástico, é sensacional. Eu sou fã dele. Tem muita gente aí que fala umas besteiras que eu não... Rapaz, dá vontade de dar um tapa no ouvido do cara, a hora que ele começa a falar de Neymar e mal do Neymar. Porque Neymar, o que ele fez na seleção brasileira, ele fez de tudo na seleção brasileira. Não foi campeão? Não foi campeão. Assim como o Zico não foi campeão, assim como outros grandes atletas não foram campeões. Mas o que ele fez pela seleção brasileira, tudo saía do pé dele. Tudo. Além dos gols, os passes para os parceiros fazerem gols. Perfeito. Bom, antes da gente encerrar, queria te perguntar sobre clássicos. Você vivenciou muito clássicos, né? Eu queria perguntar muito sobre o Derby Campineiro, que é esse clássico extraordinário, essa rivalidade histórica incrível, mas você também participou de Atlético Cruzeiro, participou de Corinthians e Palmeiras, de Avaí e Figueirense, como você quase jogou no Figueirense. Você chegou a encarar o Rivelino lá no Al Hilal, quando ele jogava lá, ou não? Chegou a jogar contra ele? Sim, enfrentei. Que é um clássico pesadíssimo, inclusive. Exato, dois dos grandes times, né? Dois dos grandes times da Arábia Saudita, né? Lá tem 4 times fortes. Al Hilal, Nasser, que jogava Ailton Lira, Nasser. Tinha 2 times na minha cidade, né? O meu, o Arli e o Ittihad. Esses são os 4 maiores. Joga o Benzema hoje lá. Da Arábia Saudita. Então, eu enfrentei todos esses times na Arábia Saudita, inclusive o Rivelino dando cascudo lá nos parceiros dele. O Rivelino era um barato. O Rivelino bateu em todo mundo. O Rivelino bateu, essa história é clássica, contra o Al Nassr. O Rivelino saiu pegando todo mundo de porrada, ensandecendo, voador. Ele arrumou uma briga na minha cidade, rapaz. Ele arrumou uma briga na minha cidade. Você nem imagina, rapaz. Mas é um cara fantástico, um cara que é meu amigo, eu tenho uma amizade muito grande com ele. E jogou muito na Arábia Saudita. Jogou demais. Ele estava querendo vir para o São Paulo, né? Que quando ele voltou para o Brasil, o São Paulo queria contratá-lo. Só que os caras lá, o Sheik, enfim, que eram donos do Hilal, não liberaram o passe dele. É verdade. Vem cá, e qual é o maior clássico desse aí?
Qual o maior clássico desses todos aí? Qual é o principal? Ponte Preta e Guarani? É o de maior rivalidade? Qual deles foi o mais difícil de jogar? Clássico é clássico, cara. Não dá para você distinguir qual é o pior, qual é o mais pegado. Não tem jeito, cara. Campinas, aí em São Paulo, Corinthians e Palmeiras, Cruzeiro e Atlético, Figueirense e Avaí, entendeu? Não tem como você falar, ó, esse aqui era mais pegado. Não, todos eram pegados. Todos eram pegados e pegados, hein? Não era esses mimimi que tem aí hoje, hein? Era clássico pegado, cara. Porque o bicho pegava. Agora, Zé, não só para encerrar, acho que de vez, que o nosso tempo está acabando mesmo, os momentos de Guarani e Ponte Preta, né? Como é que você vê aí os dois agora? Tiveram rebaixamentos? Queria que você falasse sobre os momentos atuais de Guarani e Ponte. Eu fico triste, né? Eu fico triste, Fernando, com esse momento, né, dos dois clubes aqui de Campinas, clubes que já foram referências nacional. Campinas foi denominada capital do futebol na década de 70. Poderia colocar a camisa da seleção brasileira nos 22 jogadores aqui de Ponte Guarani que representariam muito bem o país, para você ter ideia. Entendeu? E hoje a gente vê esses dois clubes aí lutando bravamente para sobreviver. Para sobreviver. Entram na competição para participar. Porque para ser campeão, dificilmente isso irá acontecer. Dificilmente irá acontecer. Por quê? Porque financeiramente eles não têm o poder aquisitivo dos clubes grandes. Eles não têm. Então não tem como formar grandes elencos. Outro detalhe, a base desses clubes, que antigamente era o recurso desses clubes, que enchia o cofre desses clubes, porque todo ano surgia 2, 3 atletas que eram negociados para os clubes da capital. E era onde eles enchiam os cofres. Hoje não existe mais isso. Dificilmente existe isso. Entendeu? Então, os clubes caíram assim, de uma forma absurda. Dois clubes dessa tradição estão hoje numa Série C de Campeonato Brasileiro e disputando um Campeonato Paulista por participar, porque para ser campeão dificilmente vai acontecer. Tem alguma história desse clássico? Você pegou ali um ano antes de você ser campeão brasileiro no Guarani, o Ponte Preta quase foi campeão paulista, com o Dicá, Vanderlei, Marco Aurélio, Oscar, Carlos, vários jogadores de seleção brasileira ali. Tem alguma história de um desses jogos, que eram duas seleções, né? Campinas colocava na seleção brasileira 8 jogadores, na década de 70. Colocava 8 jogadores. Agora, falando de clássico, tem um clássico que é inesquecível, né? Um clássico onde Campinas foi mostrar como se jogava futebol para os paulistanos. Foi o derby realizado no Pacaembu, que até hoje detém o recorde de maior número de público de todos os derbys até hoje. Mais de 40 mil pessoas assistiram esse derby no estádio do Pacaembu. Então, Campinas foi mostrar como se jogava futebol para os paulistanos. Valeu, Zenão. Graziani, mais alguma colocação aí? Não, só agradecer mesmo, foi um grande papo, que a gente possa fazer uma outra edição do nossa resenha com o Zenon, porque ficaram muitas histórias de fora, mas muitas foram contadas aqui. Desejar todo sucesso, agradecer muito e obrigado pela participação do Zenon, que quem teve a chance de ver jogar como eu, privilégio, realmente não esquece o grande craque que foi o Zenon. Não há jogadores sequer parecidos no Brasil atuando com o que o Zenon desfilou nos gramados aqui do país. Grande abraço. Valeu, Fernando. Valeu, Fernando. Agradeço as palavras.
Eu fui diferente, porque eu queria ser diferente. Então eu treinava muito, e olha que eu fazia faculdade. Eu entrava na faculdade às 7 horas da noite, mas ficava até 5h30, 6 horas no campo de treinamento, ou batendo falta, ou batendo pênalti, ou chutando de fora da área. Era assim que eu fazia os meus gols, entendeu? Então, além do futebol, eu me formei como professor de educação física, sou técnico de futebol e tenho outros cursos ainda que eu fiz na minha carreira, né? Porque eu não acreditava muito no futebol. Então, eu me preparei. Hoje sou comentarista esportivo há mais de 30 anos. Isso eu já tenho na minha carteira profissional. Zenon, muito obrigado, uma honra recebê-lo aqui na nossa resenha. Muito obrigado, Graziani. Valeu você que esteve com a gente aqui no canal da Maior Paixão Nacional, nessa proposta incrível, que é resgatar a memória do futebol brasileiro, trazendo craques da eternidade, como o querido Zenon. Valeu, grande abraço a todos, nossa resenha vai ficando por aqui. Tchau, tchau.